conhece a síndrome de Asperger? Sabia que algumas pessoas chegam até a fase adulta sem que ninguém desconfie do diagnóstico? Esse é o nosso assunto de hoje e nós estamos no segundo bloco do Educação. Doutor, o senhor estava falando no intervalo, contando o caso, eu queria que o senhor repetisse aqui o caso do menino, que o senhor desconfiou do pai, que a gente estava falando dessa questão de chegar até a fase adulta sem um diagnóstico, sem suspeitar de um diagnóstico. É simples, foi uma criança que chegou para mim com 3 anos de idade e eu vi que ele era, já com 3 anos de idade, um Asperger, era típico, só no colher a história, só no conversar, na fala rebuscada e na anamnese, que é a parte mais importante, é colher a história da criança. A mãe começou a comentar que o pai era parecido, que tinha alguma coisa diferente, que era alto funcionário de uma firma. Aí eu pedi para trazer o pai, porque eu já desconfiava que o pai fosse também um Asperger. E é exatamente isso. O pai, quando veio à consulta, eu só confirmei que o pai também é um Asperger. Então, olha só, a gente pode falar em várias causas para o Asperger. Uma é a genética. Existe hoje a prematuridade. Então, existem várias hoje, a nascer com baixo peso, falar que, por exemplo, gravidez em mulheres acima de 35 anos, em pais acima de 40 anos. Então, tudo isso hoje já está provado. Não consegue saber o gene, mas a gente sabe que tem alguma ligação. Uma outra coisa que a gente fala que é muito interessante, a criança com Asperger, ela pode ter uma dificuldade de coordenação. E já tem trabalhos mostrando que os irmãozinhos que não têm, que são pessoas que não têm problemas nenhum, elas também têm algum problema de coordenação. Agora, o senhor falou e eu achei bem interessante, quer dizer, o pai desse menino, ele chegou a um alto cargo, alto funcionário de uma multinacional, o senhor já tinha falado no intervalo, quer dizer, muita gente pode chegar à fase adulta, ser bem-sucedida e não saber que tem a síndrome, bem-sucedida entre aspas, porque aí você vê numa área e de repente não é em outra, com certeza, por não ter tido um tratamento. Isso é comum. Isso é muito comum e é exatamente por isso, porque o Asperger tem um talento que ele se interessa. Se ele se interessa por número, ele vai lá e se dá super bem por número. Eu tenho uma historinha muito interessante, meu filho trabalha com música, e ele estava num show, e aí eu estava lá, daqui a pouco veio um garoto, atravessou, tudo veio assim, direto para mim. Aí eu vi o guri, chegou assim, Dr. Milton Genes, como o senhor está? Essa fala assim. Aí eu falei, tô bem e tal, isso aqui, que legal, você gosta disso e tal. Aí eu perguntei pro meu filho, depois me dá o nome desse guri, porque ele sabe quem eu sou, ele deve ter passado por mim. Deixa eu olhar lá na fichinha dele. Aí eu fui lá, olhei, já com 7 anos de idade, eu já havia dado um diagnóstico de Asperger com talento em música. Ele até hoje vive da música. Então, olha só, ele deu certo. Então ele estava se apresentando ali. Não, ele estava participando do show com várias pessoas. Ele ganha dinheiro na música. Entendi. Entendeu? Quer dizer, então ele se deu bem porque ele foi orientado para o correto. Adriana, a sua escola é uma referência na sua coordenadoria regional de educação, né, como uma escola que recebe crianças com necessidades especiais. O que uma escola precisa ter, precisa fazer para receber uma criança com necessidades especiais, em especial a que a gente está falando aqui da síndrome de Asperger? O primeiro ponto é sempre o acolhimento, né? Como a gente veio falando, a família às vezes chega muito machucada na escola por passar por diversas outras instituições, né, outras redes, e a questão do acolhimento e do olhar atento. O olhar atento a essas questões sociais, essas questões de interação, é estar observando mesmo o aluno. Quanto aos Aspergers, a gente procura ter uma rotina, né? Eles são atendidos pela sala de recursos multifuncionais e a gente faz toda uma adaptação e toda uma rotina para que aquela criança possa desenvolver a parte acadêmica. Como ele falou, eles têm questões motoras, às vezes, muito sérias. Nós temos Aspergers que eles não escrevem, eles têm uma dificuldade muito grande e isso o professor tem que compreender,
e estar atento para isso. São crianças que entram numa sala de aula e em 5 minutos conseguem captar todo aquele conteúdo que o professor está passando e na hora de fazer um dever ou alguma coisa ele se nega, ele não quer, porque ele tem uma dificuldade na coordenação motora muito grande. Então a escola entra nesse papel mesmo, assim, de compreensão. Eu acho que isso faz a diferença. É o acolhimento, a compreensão, o tratamento, o atendimento e a parceria com a família para que a família entenda todas essas etapas que o Asperger vai passar, né? Principalmente na adolescência, né? E a gente procura, como a escola atende dos 4 aos 10 anos, aos 11 anos, a gente procura que ele tenha uma boa bagagem, um bom atendimento, um bom tratamento nessa fase, para que ele chegue com mais tranquilidade à fase da adolescência e à fase adulta, que muitas vezes ele chega depressivo, ele chega agressivo, né? E ele é muito rígido. Então, se ele vê uma coisa errada, ele vai virar um bicho. Porque... É isso que eu ia perguntar. Ele não tem flexibilidade, não, nenhuma flexibilidade. Se ele vê aquilo que é o errado é o errado, o certo é o certo. Exato. Então, nós tivemos casos lá na escola de professora agredida por conta, não por uma maldade, mas por uma fala do professor em determinado momento, porque um outro estava fazendo uma bagunça, fez uma gracinha na hora que a professora estava explicando. A professora fez a sua repreensão normal, né, ali dentro de sala de aula. 15 minutos aproximadamente depois do ocorrido, ele ficou quieto lá no cantinho dele. 15 minutos depois, ele jogou a mochila na professora. Porque ele não aceitou... Ele não digeriu aquilo que ele achou que era errado. Que ele achou que ela estivesse errada, brigando com ele. E não foi com ele. Foi com outro amigo, garoto. Com um amigo que ele gosta muito e ele não aceitou que ela o repreendesse. E a gente tem que pensar diferente, mas não tratar diferente. Essa é isso. A diferença. É isso. Isso deve ser difícil. Ele é normal, ele tem que ter todo o atendimento como qualquer outro ali dentro, né? A compreensão que a professora vai fazer daquela situação internamente e no caso, né, até levar a direção àquela situação, aqui é que está a diferença. Essa é a diferença, né? A compreensão da ação. A ação tem que ser a mesma, mas a compreensão, até por uma questão de acompanhamento, tem que ser diferente. É entender que ela não agrediu por uma maldade. Sim. Não teve a maldade, foi uma reação. E aí... Que é característica de algo que ele tem. E aí é muito interessante, porque eu conheço o Brasil bastante. E eu sou ligado a várias associações de autismo, de Asperger, de TDAH no Brasil inteiro. O que acontece? As professoras não foram orientadas para cuidar de uma criança de Asperger. Elas têm que se virar sozinha e fazer os cursos por conta própria para poder isso. E o detalhe, essas professoras precisam de mediadores na sala de aula para cada aluno. E nós sabemos que tem escolas no Brasil inteiro que tem um mediador para a escola inteira. Ela acabou de falar que tem 25 alunos. Imagina ter um mediador. Entende? Eu acho que esse ano é um ano muito legal, porque eu acho que é um ano de eleição no Brasil inteiro. Então, eu acho, falando em ficha limpa, eu acho que é muito legal. Eu acho que todo político tinha que ser feito uma devassa fiscal. Em todo político, já que é ficha limpa, já que ele vai se candidatar, tem que saber se tem alguma coisa errada. Por que vai tirar o político de lá? Não, faz uma devassa fiscal em cima dele e obrigue esse político a usar educação pública, saúde pública e transporte público, como é na Suécia. Nós não queremos imitar a Europa, vamos imitar em tudo. Então é simples. Qual é o tratamento para a criança que tem Asperger, doutor? O tratamento é multidisciplinar. Não adianta eu ter apenas um médico, um neuropediatra. Eu não vou fazer nada.
eu vou orientar, se precisar, até medicar. Tem um monte de crianças que não tomam remédio. Mas imagina, se ela é hiperativa, se ela não para quieto um minuto, se ela tem um problema de humor e sai do sério, se ela está deprimida. Porque tudo isso pode acontecer. Então, aí sim, eu tenho que medicar. Mas é fundamental um apoio pedagógico, um apoio psicológico, um apoio fonoaudiológico, um mediador na sala de aula, um apoio familiar. Então, tudo isso, e o mais importante, tem que ter, em todos os estados, um local onde possa essas crianças terem um diagnóstico. Falta isso. Nós não temos atendimento médico para essas crianças. Então, o que acontece? Se não tem atendimento médico, ela não tem diagnóstico. Se ela não tem diagnóstico, ela não tem apoio, e aí vira uma bola de neve. Então, faltam médicos para poder dar o diagnóstico no Brasil inteiro, não é só no Rio de Janeiro, e médicos capacitados. Não adianta criar apenas OS e botar um médico sem experiência nenhuma. Cadê os títulos? Cadê as provas de graduação? Por que isso não faz concurso público? Não, entra o pistolão e o cara ficou lá, mas o cara não tem experiência nenhuma, mas trabalha naquele local. Mas nunca teve experiência com isso e vai ser só mais um número. Ele vai atender mais uma criança e não vai dar o diagnóstico porque ele não tem experiência. Quem não tem experiência com isso não dá diagnóstico. Os professores sofrem muito por causa disso. Exatamente, porque para que a gente possa garantir o direito dessa criança a um atendimento especial, a uma sala de recursos multifuncional, a adaptações, a avaliações de acordo com as necessidades daquele aluno, a escola ela precisa de um diagnóstico. Nós ainda estamos precisando do papel para que a gente possa garantir. Temos crianças lá na escola que a gente sabe que a criança tem, né? É difícil você ter o atendimento, um diagnóstico às vezes demora 2, 5, 10 anos, essa criança já passou pela escola e você não garantiu o direito a uma educação de qualidade e de acordo com a necessidade daquele aluno. Não só para o Asperger, mas para como todos os alunos incluídos. É fundamental. Qual a frequência do Asperger? O senhor tem ideia, doutor? É muito. Pelo menos... E cresce a cada ano. Cresce cada vez mais. Eu diria para você, eu não posso te dar... Eu não me lembro assim, mas é pelo menos mais de 1 por 10 mil. 10 mil. Mas muito mais. Isso considerando a população mundial. Vamos falar mundial. Em população mundial. Tá? Gente, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Voltem sempre, já não é a primeira vez aqui no Educação. Voltem sempre. Sucesso. O nosso programa está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Eu queria que as pessoas não ficassem pobres e também que o mundo ficasse melhor e também que as pessoas tivessem respeito. Eu quero ser veterinária por causa que eu tenho meu cachorro, eu gosto muito de cuidar do meu cachorro. E também eu quero trabalhar no salão com meu pai, cortando cabelo.